Manuel Neto, como político, até a pergunta que a gente fazia para ele, a gente falava: seu Manuel, está vindo uns candidatos aí? Falou: esse está vindo, mas eu já sou candidato. Ele lançava a candidatura dele, ele andava, toda a vida ele madrugou, andou muito à noite, de madrugada, ele visitava praticamente o município todo, casa por casa. O pessoal tem uma dedicação muito grande com o Manuel Neto, que ele foi muito carismático. Aquele que fosse mais isolado, o Manuel Neto estava na casa dele. Então, eu lembro muito do Mandacaru, era um pessoal assim mais afastado da sociedade, até teve uns motivos lá e tal. No Mandacaru, o Manuel Neto foi na casa de todo mundo. O Manuel Neto nunca teve um voto contra o Manuel Neto no Mandacaru, mas o Manuel Neto visitou aquele pessoal lá e deu condições. E da mesma forma fez com o Mandacaru, fez em vários lugares. E a política naquela época, eles discutiam ela muito aqui na cidade, principalmente o PMDB. Eles costumavam falar que o ninho da política do PMDB era no Bar Santa Cruz. Eles discutiam ela lá, o Manuel Neto estava rodando o município todo. A hora que vinha as votações, as urnas vinham cheias de voto do Manuel Neto. Enquanto eles ficavam no bar bebendo, discutindo, o Manuel Neto estava trabalhando. Então o Manuel Neto foi um homem que não envolveu assim de discussão nos botecos, não beirou boteco, muito objetivo, visitava muito as famílias, os compadres, os amigos, construiu uma amizade muito grande, uma humildade grande. Manuel Neto até deixava a vez de fazer alguma coisa, na época, para desenterrar um dinheiro, vamos falar, amanhã vai fazer uma obra, chegasse uma mãe de família lá de noite, não fazia isso aquela obra amanhã, mas remediava a situação dela. Ele era muito assistencialista. Assistencialista com o pessoal, principalmente mais humilde. E era necessário isso na época? Era necessário, igual eu estou te contando, o pessoal não tinha dinheiro, não tinha como fazer um tratamento de jeito nenhum. Manuel Neto arrumava um táxi, mandava levar um doente em qualquer lugar que fosse, se não tivesse carro, se tivesse carro, ia mandar qualquer um carro da prefeitura. Não tinha as burocracias que tem hoje. Hoje, apesar que hoje é os direitos, a prefeitura, para comprar qualquer coisa, tem que abrir licitação. Há pouco tempo, quem ganhou a licitação do açúcar foi em Belo Horizonte. Uma ambulância foi lá em Belo Horizonte, foi trazer um fardo de açúcar, denunciaram que estava trazendo açúcar, porque ele não tinha açúcar para coar um café na prefeitura. E a prefeitura não pode acabar o açúcar e ir num lugar comprar um pacote de açúcar. Não foi licitado. Aquela firma que ganhou a licitação é que tem que fornecer aquele produto. Por ser em Belo Horizonte, aproveitou a oportunidade, a secretária da Saúde estava trazendo um fardo de açúcar, depois denunciou, deu um rebuliço danado. E o senhor acha que foi errado isso? Eu acho que não foi errado de jeito nenhum. Eu votaria a favor. Mesmo que não fosse legal, mas errado não seria, não. O Manuel Neto, nos governos dele, que o senhor acompanhou, era uma pessoa honesta? Houve algum tipo de corrupção? Ele não aceitava isso? Como era? A arma do adversário naquela época era falar em roubo. Falava que o Manuel Neto roubava, fazia, acontecia, mas parece que não aconteceu isso não. Também falava do Zé Pinico. A situação que eles não morreram com dificuldade não, morreu com o povo que eles gostavam, de mão dada, mas a situação financeira precária. A família do Manuel Neto foi uma das famílias trabalhadoras do João Pinheiro. Tanto ele como a família toda. Eles não teve regalia, não teve muito rebuliço, não tinha essas condições de ter as mordomias que muita gente tem, às vezes até hoje um vereador. Naquele tempo eles eram políticos e não tinha essas mordomias. Então não acredito que ele desviava. Os recursos eram muito pouco e o município faltava tudo. O povo fala, o próprio João Batista já admitiu que ele e Manel eram candidatos, sempre se alternavam, mas que os dois, no íntimo, tinham um bom relacionamento. O pessoal falava que eles tinham. Até porque eles são parentes, são primo primeiro, né? São parentes, são da mesma família. Tinha talvez essas rivalidades políticas, como o próprio eleitor tinha, igual eu estou te falando, no quartel de um, o outro não ia. Então, às vezes, o candidato mantinha aquilo para dar um respeito para o eleitor, né? Às vezes não fosse tão político assim. Pessoalmente, eles não seriam. Mas, pela política, fazia essa marcação.
O senhor lembra dos tiros de 1970? Lembro. Como é que foi o episódio, o senhor lembra? Segundo eles, o boato do adversário, né? O Manuel Neto acha que aqueles tiros, porque ele estava praticamente, eles viram que a política era do Manuel Neto. Falou, a vez mata, vence, não vai eleito. Mas segundo o adversário, foi o Manuel Neto mesmo que praticou uma pessoa para dar aqueles tiros, para dar um choque maior. O Manuel Neto foi muito político, mas acho que ele não tinha essa capacidade de criar essas coisas, não. O adversário tinha toda a arma para tentar convencer o eleitor que aquilo não fosse daquele jeito. Manel, então, tinha esperteza e inteligência? Inteligência, muito inteligente. O Manuel Neto, ele até falava, quando construiu aqui a prefeitura, foi o João Batista que construiu no primeiro mandato, eles falaram aí na campanha, falou, o Manuel Neto não ganha. E se ganhar, ele não toma posse. Se ele tomar posse, ele não vai na prefeitura, porque rato não sobe marma, a marma escorrega. Manuel Neto ganhou a política. Fez uma passeata na época, era 5 candidatos, fez uma passeata na época com 5 gatos desenhados e falava, no meio de tanto rato, pois os gatos deixou passar o rato passou e foi para a prefeitura. Então a política naquele tempo tinha muita invenção, para ver se derrotava mais na conversa, né? Para desfazer e tal, mas era a lenda política praticamente da época. O senhor falando em lendas, então, as lendas contam que defunto votava, assombração votava, era assim mesmo? Tinha fraude? Tinha fraude. Fraude, por exemplo, dessas fantasmas, tinha. Agora, fraude política, acho que não tinha, não. Eu, por exemplo, fui eleito todas as 2 vezes em 4º lugar. Eu não vi fraude nenhuma de nenhum colega, e muito menos do candidato a prefeito, que o pessoal vigiava muito o eleitor, era muito vigiado. E naquele tempo não tinha informática, né? Era na língua mesmo, era palavra por palavra.